Clube de leitura comigo, Satyanand Kaur. Livro A Única Coisa, de Gary Keeler e Jay Papasan. Parte 1. As mentiras, elas nos enganam e despistam. Não é o que você não sabe que o coloca em apuros. É o que você tem certeza de que não é bem assim. Mark Twain. O problema com a, entre aspas, verdade. Em 2003, Merriam-Webster começou a analisar pesquisas em seu dicionário online para determinar a palavra do ano. A ideia surgiu porque, considerando-se que as pesquisas na internet revelam aquilo que está no imaginário coletivo, então a palavra mais pesquisada deveria capturar o espírito dos tempos. A ganhadora cumpriu com o prometido. Em meio às invasões no Iraque, parecia que todo mundo queria saber o que democracia realmente significava. No ano seguinte, blog, uma pequena palavra inventada para descrever um novo jeito de se comunicar, ficou no topo da lista. Depois de todos os escândalos políticos nos Estados Unidos em 2005, integridade foi a mais honrada. Então, em 2006, Merriam-Webster acrescentou uma novidade. Os visitantes do site poderiam indicar candidatas e, em seguida, votar na palavra do ano. Poderíamos afirmar que foi uma tentativa de instigar um exercício quantitativo de feedback qualitativo, ou chamar apenas de bom marketing. A vencedora, numa vitória de 5-1, foi truthiness, palavra em inglês cunhada pelo comediante Stephen Colbert no episódio de estreia de seu programa no Comedy Central, The Colbert Report, como a verdade que vem de dentro, não dos livros. Na era da informação, motivada pelas notícias que não param, rádios vociferantes e blogagem sem editoração, a truthiness captura todas as mentiras incidentais, acidentais e até intencionais que soam como verdadescas o bastante para que as aceitemos como verdadeiras. O problema é que tendemos a agir de acordo com o que acreditamos, até mesmo quando não é algo em que deveríamos crer. Como resultado, acreditar na única coisa se torna difícil, porque, infelizmente, começamos a acreditar em muitas outras coisas. E mais frequentemente do que gostaríamos, essas outras coisas confundem nossos pensamentos, desencaminham nossas ações e desviam nosso sucesso. A vida é curta demais para caçar unicórnios, preciosa demais para que confiemos em pé de coelho. As verdadeiras soluções estão quase sempre debaixo dos nossos olhos. Infelizmente, foram em geral obscurecidas por uma quantia incrível de disparates, por uma inundação impressionante de senso comum que acaba beirando o nonsense. Seu chefe já usou com você a metáfora do sapo na água fervente? Jogue um sapo numa panela de água quente e ele vai pular para fora de imediato. Mas se você colocar um sapo em água morna e aumentar a temperatura lentamente, ele ferverá até a morte. É uma mentira. Uma mentira que parece verdade, mas mentira mesmo assim. Alguém já lhe disse que o peixe fede da cabeça para baixo? Não é verdade. Apenas um conto de pescador que acabou sendo fisgado. Já ouviu falar de Cortés, o explorador que queimou seus navios ao chegar nas Américas para motivar os homens? Não é verdade. Outra mentira. Aposte no jockey, não no cavalo. Tem sido o clamor persistente para que se coloque fé na liderança de uma empresa. Contudo, como estratégia de aposta, essa máxima vai colocar você em alta velocidade rumo à pobreza. E, portanto, quereremos saber como ela chegou a virar ditado. Com o tempo, mitos e mentiras são lançados tão frequentemente que acabam parecendo familiares e começam a soar como verdadeiros. Logo, estamos tomando importantes decisões baseadas neles. O desafio que todos enfrentamos quando formamos nossas estratégias de sucesso é que, como nos ditados dos sapos, peixes, exploradores e jóqueis, o sucesso tem suas próprias mentiras. Tenho muita coisa para fazer. Farei mais coisas se fizer tudo ao mesmo tempo. Preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Eu deveria conseguir fazer o que eu quero sempre que quero. Preciso de mais equilíbrio na vida. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Repita esses pensamentos com frequência e eles se tornarão as 6 mentiras sobre o sucesso que nos impedem de viver a única coisa.
As 6 mentiras que separam você do sucesso. Tudo importa igualmente, multitarefas, uma vida disciplinada, a força de vontade está sempre à disposição, uma vida equilibrada, grande é ruim. As 6 mentiras são crenças que, assimiladas, se tornam princípios operacionais que nos direcionam para o caminho errado. São grandes rodovias que acabam encolhendo e virando rastro de coelho. Ouro de tolo que nos despista da verdadeira mina. Se pretendemos maximizar nosso potencial, precisamos nos certificar de ter colocado essas mentiras para dormir. Mentira 1. Tudo importa igualmente. As coisas que mais importam nunca devem ficar à mercê de coisas que importam menos. Johann Wolfgang von Goethe. A igualdade é um ideal valoroso buscado em nome da justiça e dos direitos humanos. No mundo real dos resultados, contudo, as coisas nem sempre são iguais. Não importa como os professores deem notas, 2 estudantes não são iguais. Não importa quão talentosas sejam, 2 pessoas nunca são iguais. Meia dúzia é igual a 6. E as pessoas devem, absolutamente, ser tratadas de modo igual. Mas, no mundo das conquistas, nem tudo importa da mesma forma. A igualdade é uma mentira. Compreender isso é a base de todas as melhores decisões. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Bob Hawker. Então, como decidir? Quando você tem muito a fazer no dia, como decide o que priorizar? Quando éramos crianças, em geral, fazíamos as coisas que precisávamos quando chegava a hora de fazê-las. Hora de tomar café da manhã, hora de ir à escola, hora da lição de casa, hora de cumprir os afazeres, hora do banho, hora de dormir. Depois, conforme crescemos, ganhamos uma margem de arbítrio. Você pode sair para brincar se terminar sua lição de casa antes do jantar. Mais tarde, por sermos adultos, tudo ficou arbitrário. Tudo virou escolha nossa. E quando nossas vidas são definidas por nossas escolhas, a questão mais importante é como fazer boas escolhas. O complicado é que, quanto mais o tempo passa, parece que mais coisas do tipo simplesmente têm que ser feitas se acumulam. Atarefados demais, ocupados demais, compromissados demais, sempre atrasados, torna-se esmagadoramente nossa condição coletiva. É aí que a batalha pelo caminho certo fica dura e frenética. Sem uma fórmula clara para tomarmos decisões, retomamos a maneiras conhecidas e confortáveis de decidir o que fazer. Como resultado, selecionamos atropeladamente estratégias que enfraquecem nosso sucesso. Pimboleando ao longo do dia, feito um personagem confuso de filme B de terror, acabamos correndo escada acima quando deveríamos, ao contrário, escapar pela porta da frente. A melhor decisão é trocada por qualquer decisão, e o que deveria ser progresso simplesmente vira uma armadilha. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Ficamos ativos e ocupados, o que não nos leva de verdade para o mais perto do sucesso, e superocupados, raramente damos conta dos negócios. É como Henry David Thoreau disse: não basta ocupar-se, como se ocupam as formigas. A questão é com o que nos ocupamos. Nocautear centenas de tarefas implica uma substituição pobre para fazer uma única tarefa que realmente tenha significado. Nem tudo importa igualmente, e o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais. Entretanto, é assim que a maioria joga no dia a dia. Muito a ser feito em relação a nada. Listas de tarefas são um ícone da indústria da organização do tempo para o sucesso. Com os nossos quereres e os desejos dos outros voando contra nós por todos os lados, rabiscamos tudo impulsivamente em pedaços de papel, em momentos de clareza, ou os estruturamos metodicamente em caderninhos de anotações. Pessoas que planejam o tempo reservam espaço de valor para elaborar listas de tarefas diárias, semanais e mensais. São diversos os aplicativos que levam essas listas a tiracolo nos celulares e programas de computador as oferecem logo no menu. Parece que, aonde quer que vamos, somos encorajados a fazer listas.
E embora as listas sejam inestimáveis, elas têm um lado sombrio. Enquanto servem como uma útil coleção de nossas melhores intenções, as listas também nos tiranizam com coisas triviais sem importância, as quais nos sentimos obrigados a cumprir só porque estão na lista. Assim, naturalmente, muitos de nós têm uma relação de amor e ódio com nossas listas. Se você permitir, elas vão definir prioridades, tanto quanto uma caixa abarrotada de e-mails dita seu dia, ainda que a maioria deles seja sem importância, disfarçados como prioritários. Resolver essas tarefas na ordem em que as recebemos é agir como se uma engrenagem que range necessitasse imediatamente de óleo. Mas, como notou oportunamente o primeiro-ministro australiano, as coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Empreendedores agem de forma diferente. Eles têm olhos para o essencial. Eles pausam por tempo suficiente para decidir o que importa e permitir que o importante guie seu dia. Empreendedores fazem mais cedo o que os outros planejam fazer mais tarde e adiam, talvez por tempo indeterminado, o que os outros fazem mais cedo. A diferença não está na intenção, mas no caminho certo. Empreendedores sempre trabalham a partir de um senso claro de prioridade. Mantida no estado cru, como simples inventário, a lista de tarefas pode com facilidades desnorteá-lo. Uma lista de tarefas reúne simplesmente as coisas que você acha que precisa fazer. A primeira coisa da lista é apenas a primeira coisa que você pensou. Listas de tarefas em si não incorporam o propósito do sucesso. Na verdade, em sua maioria, trata-se apenas de listas de sobrevivência. Ajudam a sobreviver ao dia e à vida, mas não fazem de cada dia um trampolim para o próximo, de forma que você construa sequencialmente uma vida de sucesso. Perder muitas horas checando uma lista de tarefas e terminar o dia com uma lata de lixo cheia e uma mesa vazia não é nada virtuoso e não tem nada a ver com o sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso, criada propositalmente em torno de resultados extraordinários. Listas de tarefas tendem a ser longas. As de sucesso são curtas. Uma puxa você para todas as direções. A outra aponta para uma direção específica. Uma é um diretório desorganizado. A outra é uma diretiva organizada. Se uma lista não é elaborada em torno do sucesso, então não é para ele que ela vai levar. Se sua lista contém de tudo, provavelmente levará você a todos os lugares, menos aonde você quer chegar de verdade. Então, como uma pessoa de sucesso transforma uma lista de tarefas numa lista de sucesso? Com tantas coisas que você poderia fazer, como decidir o que importa mais a cada momento do seu dia? Basta seguir o Juran. Juran desvenda o código. No fim dos anos 1930, um grupo de executivos da General Motors fez uma descoberta intrigante que abriu a porta para uma inovação incrível. Um dos leitores de cartão deles, dispositivo usado em computadores antigos, começou a produzir dados sem nexo. Enquanto investigavam a máquina com problema, encontraram um jeito de codificar mensagens secretas, algo de muito valor na época. Desde que as infames máquinas codificadoras alemãs Enigma apareceram durante a Primeira Guerra Mundial, codificar e decodificar tornou-se assunto de alta segurança nacional, atiçando ainda mais a curiosidade do público. Os executivos da General Motors rapidamente ficaram convencidos de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor visitante da Western Electric, não concordou com isso. Aceitou o desafio de decifrar o código, virou a noite trabalhando e o quebrou por volta das 3 da madrugada. Seu nome era Joseph M. Juran. Juran, mais tarde, citou esse incidente como ponto de partida para querer quebrar um código ainda mais complexo, realizando uma de suas grandes contribuições à ciência e aos negócios. Como resultado do sucesso que obteve, um executivo da General Motors o convidou para analisar as pesquisas sobre o controle salarial, que seguiu uma fórmula descrita pelo economista pouco conhecido Vilfredo Pareto. No século XIX,
Pareto escrevera um modelo matemático para a distribuição de proventos na Itália, o qual afirmava que 80% da terra eram propriedade de 20% das pessoas. A riqueza não se distribuía igualmente. Na verdade, de acordo com Pareto, ela se concentrava de maneira bastante previsível. Pioneiro no controle de qualidade, Juran notara que um punhado de falhas costumava produzir a maioria dos problemas. Esse desequilíbrio não somente fazia sentido em sua experiência, como ele suspeitava de que se tratava de regra universal. E o que ele observara poderia ser ainda maior do que imaginara. Enquanto escrevia seu livro seminal, Quality Control Handbook, Manual do Controle de Qualidade, Juran queria dar um nome curto para o conceito de poucos vitais e muitos triviais. Uma das diversas ilustrações do manuscrito foi rotulada O princípio de Pareto na distribuição desigual. Outros a teriam chamado de Lei de Juran. Ele preferiu Princípio de Pareto. O princípio 80-20 afirma que o menor esforço leva aos maiores resultados. O princípio de Pareto, no fim das contas, é tão real quanto a lei da gravidade, embora a maioria das pessoas falhe em ver a gravidade da questão. Não é apenas uma teoria, é uma certeza da natureza, provável e previsível, e uma das maiores verdades relativas à produtividade já descobertas. Richard Koch, no livro O Princípio 80-20, definiu-a melhor do que ninguém. O princípio de 80-20 afirma que as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos ou às mais valiosas recompensas. Em outras palavras, no mundo do sucesso, as coisas não são iguais. Uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. O investimento correto cria a maioria dos rendimentos. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Pareto nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Não se atenha a números. A verdade de Pareto refere-se à desigualdade e, embora seja em geral afirmada segundo a proporção de 80-20, pode, na verdade, aparecer em diversas proporções. Dependendo das circunstâncias, pode facilmente surgir como, digamos, 90-20, onde 90% do seu sucesso vem de 20% do seu esforço, ou 70-10, ou 65-5. Mas entenda que todos esses valores trabalham de acordo com o mesmo princípio. O grande insight de Juran foi que nem tudo importa igualmente. Algumas coisas importam mais que outras, muito mais. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica o princípio de Pareto a ela. O princípio de 80-20 tornou-se uma das mais importantes regras para o sucesso da minha carreira. Ele descreve o fenômeno que, como Juran, observei em minha própria vida mais de uma vez. Algumas poucas ideias me deram boa parte de meus resultados. Alguns clientes eram muito mais valiosos que outros. Um número pequeno de pessoas criava a maior parte do sucesso em meus negócios. E um punhado de investimentos colocou as maiores somas em meus bolsos. Para onde eu olhava, o conceito de distribuição desigual se destacava. Quanto mais aparecia, mais eu prestava atenção nele. E quanto mais eu prestava atenção nele, mais ele aparecia. Finalmente, parei de pensar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como o princípio absoluto do sucesso, que ele é. E não apenas na minha vida, mas também no meu trabalho com os outros. E os resultados foram extraordinários. Pareto ao extremo. Pareto prova tudo o que estou dizendo, mas tem uma pegadinha. Ele não vai longe o bastante. Quero ir além. Quero que você leve o princípio de Pareto ao extremo. Quero que alcance a simplicidade, identificando os 20%, e depois quero que seja ainda mais simples, encontrando o que há de vital dentro do que é vital. A regra de 80-20 é a primeira palavra, mas não a última sobre o sucesso. O que Pareto começou, você tem que terminar. O sucesso requer que você siga o princípio de 80-20, mas você não tem de parar aqui. Não importa com quantas tarefas você comece uma lista, tem sempre como simplificá-la e ficar com apenas uma. Continue em frente,
Dá para tirar 20% dos 20% dos 20% e continuar até que você descubra qual é a única coisa mais importante. Não importa qual é a tarefa, a missão ou o objetivo, seja grande ou pequeno. Comece com uma lista tão extensa quanto quiser, mas cultive a ideia de que você vai reduzi-la até o pouco que é mais importante, sem parar até chegar ao que é realmente essencial, o que é imperativo, a única coisa. Em 2011, convoquei uma reunião com o nosso time-chave de executivos. Embora estivéssemos crescendo muito rápido, ainda não éramos conhecidos pelos grandões do nosso ramo. Desafiei nosso grupo a pensar em 100 maneiras de mudar essa situação. Levamos o dia inteiro para fazer uma lista. Na manhã seguinte, nós a estreitamos para 10 ideias, escolhendo apenas uma ideia principal. Foi decidido que eu escreveria um livro sobre como se tornar um executivo de elite em nosso ramo. Deu certo. 8 anos depois, esse livro não apenas se tornou um best-seller nacional, mas também deu início a uma série de livros com vendas totais acima de 1 milhão de cópias. No ramo que concentra cerca de 1 milhão de pessoas, uma coisa mudou nossa imagem para sempre. Agora, mais uma vez, pare para fazer as contas. Uma ideia entre 100. Isso é levar Pareto ao extremo. É pensar grande, mas ser muito simples. É aplicar a única coisa a um desafio empresarial de forma verdadeiramente poderosa. Mas esse raciocínio não se aplica apenas aos negócios. Quando completei 40 anos, comecei a ter aulas de guitarra e logo descobri que poderia praticar durante apenas 20 minutos por dia. Como não era muito, entendi que eu precisava condensar o que aprendia. Pedi conselhos ao meu amigo Eric Johnson, um dos melhores instrumentistas que já conheci. Ele disse que se eu pudesse praticar apenas uma única coisa, então deveriam ser escalas. Segui o conselho e escolhi a escala menor de blues. E descobri que, caso eu aprendesse a escala, poderia tocar muitos dos solos dos grandes guitarristas de classic rock, de Eric Clapton a Billy Gibson, e talvez algum dia até Eric Johnson. Essa escala se tornou minha única coisa para a guitarra, abrindo-me as portas do mundo para o rock and roll. A desigualdade de esforço em prol de resultados está em todo lugar na sua vida. Basta você procurar. E se aplicar esse princípio, ele trará o resultado que busca. Sempre haverá algumas poucas coisas que importam muito mais que o restante, e entre estas, uma será a mais relevante. Internalizar esse conceito é como ganhar uma bússola mágica. Sempre que você se sentir perdido ou sem direção, pode sacá-la para lembrar-se de descobrir o que mais importa. Boas ideias. 1. Seja simples. Não se preocupe em acumular tarefas. Foque em ser produtivo. Permita que apenas o mais importante direcione o seu dia. 2. Vá ao extremo. Quando descobrir o que é realmente relevante, continue perguntando o que mais importa, até que sobre apenas uma coisa. A atividade central tem de estar no topo da sua lista de sucesso. 3. Diga não. Não importa se você diz depois ou nunca. A ideia é dizer agora não, para qualquer coisa que você poderia fazer em vez de concluir o que é mais importante. 4. Não se prenda ao jogo do ok, feito. Se acreditamos que as coisas não importam igualmente, temos de agir desse modo. Não podemos ser direcionados pela ideia de que tudo tem de ser feito, eliminando as coisas da lista e de que isso é o que traz o sucesso. Não podemos ficar presos nesse jogo que nunca produz vencedores. A verdade é que as coisas têm mesmo valores diferentes entre si, e o sucesso vem quando nos preocupamos com o que é mais importante. Às vezes, essa é a primeira coisa que você faz. Às vezes é a única. De qualquer maneira, fazer a coisa mais importante é sempre o mais importante.